Pessoal, boa noite. Hoje a nossa conversa é sobre orientação profissional. Eu suspeito que a gente vai levar esse tema de uma maneira que vocês nunca pensaram ou nunca ouviram, assim, porque eu acho que a Áurea tem um olhar bem interessante e um percurso interessante que ela vai detalhar mais para vocês da experiência dela, como ela chegou até aqui. Eu só vou contar que ela é psicóloga, coach, trabalhou muitos anos em escola, fiquei ouvindo a gente aqui nessa história, sai da escola, a Áurea ficou muito tempo em escolas, então tem bastante experiência com esse mundo e com adolescentes, e aí hoje vai falar um pouco para a gente, então, da orientação profissional, que ela já trabalha com isso, ela faz isso atualmente. Bem-vinda, Áurea. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Realmente, eu me identifiquei com a fala de algumas de vocês, da dificuldade de sair da escola, da necessidade de expansão ao sair da escola, do desgaste que é estar na escola. Então, eu me identifiquei muito, porque eu sou recém-saída da escola. Também fiquei mais de 30 anos na coordenação, na orientação. Então, eu reconheço a fala de vocês. E exatamente por isso, por ter ficado tanto tempo na escola, né, no papel de coordenação ou de orientação, que eu fui buscar formações que me instrumentalizassem para o trabalho com adolescente. Entre essas formações, a orientação profissional também. E também o processo de as ferramentas do coaching. E nesse caminhar, eu cheguei a fazer um trabalho com os alunos da FAAP, da graduação, de coaching de carreira com eles. E foi incrível a experiência de juntar os conceitos da orientação profissional com os recursos e instrumentos do coaching que eu naquela época estava aprendendo. E a partir daí, não só dentro da escola, mas fora da escola, eu continuei com esse trabalho de orientação profissional, até porque, né, a gente sabe das necessidades dos adolescentes de hoje. A gente entende um pouco mais as demandas que esses adolescentes trazem. E dentro desse universo, eu fui modelando o trabalho de orientação profissional no sentido de que não é somente dizer você está apto para essa carreira ou para aquela profissão, mas um autoconhecimento que precede todo o trabalho, de forma que eles possam se reconhecer primeiro, para aí sim, no final do processo, se identificar com uma profissão. E é disso que eu vou contar para vocês agora. É disso que eu trouxe um material para apresentar para vocês. Então, vamos começar falando um pouquinho desse adolescente que a gente tem hoje, esse adolescente que começa a se preocupar com essas escolhas, até porque ele é cobrado, né? O que que você vai fazer? O que que você vai se preparar? Você vai estudar para quê? Enfim. E é um adolescente que tem características muito peculiares. Antes de eu falar desse adolescente, como é que foi quando vocês escolheram a profissão de vocês? Pensem um pouquinho. O que que as levou a estudar e se profissionalizar com o que vocês hoje trabalham, atuam? Pensem um pouquinho. Agora, imagina isso no contexto do adolescente de hoje, que é um adolescente que vive conectado, mas de forma isolada. Um adolescente que se comunica muito, mas não se envolve. Um adolescente que tem os recursos da mídia, que bombardeiam eles de informação, mas que eles não sabem discernir. Certamente, na época em que vocês escolheram a profissão, vocês tinham poucos elementos no que se pautar para escolher uma carreira. Imagina um adolescente de hoje, com esse universo de informações que ele tem e que
os deixa muito intranquilos quando chega esse momento de fazer uma escolha. E é um momento de uma escolha num cenário onde eles vivem uma confusão muito grande, uma ansiedade muito grande, não sabem o que querem. E além de tudo isso, um cenário em que o universo de possibilidades de profissão ele é gigantesco, né? Ele é muito grande. Então, olha a situação. Quem eu sou nesse universo? O que que eu posso fazer para me destacar nesse universo? E, em geral, quererem ficar rico, quererem ganhar muito dinheiro, mas não tem elementos para poder sustentar isso. E a gente está vivendo nesse universo onde as questões socioemocionais elas são muito importantes na vida desse jovem, que além de tudo ainda enfrenta questões emocionais muito importantes e que a gente tem visto assim com muito pesar a quantidade de suicídios, a quantidade de o cutting, né? As mutilações. Então, a gente tem visto isso de uma forma muito delicada. Agora, imagina eles nesta condição, sabendo que está chegando às portas de uma universidade ou de um curso, enfim. E isso é bastante delicado. E trabalhar com isso dentro da escola foi que foi trazendo um olhar diferente, foi trazendo um olhar, um formato mais ajustado para essa necessidade do autoconhecimento. E aí, o que que a gente tem pela frente? Eu costumo dizer que o adolescente é como uma cachoeira. Aquela água jorra e você não para a água, você não para a cachoeira, mas você dá condução para essa água. Mas você consegue, dando condução, fazer com que essa água ela seja construtiva, ela seja positiva, ela acrescente, ela agregue, e não deixar com que a água destrua, com que a água não seja positiva no caminhar dele e no caminhar das famílias também. Então, é importante a gente pensar no adolescente como esse potencial de energia e o que a gente faz com essa energia, para onde a gente pode ajudá-los a encaminhar essa energia. Eu costumo comparar também com um jardim japonês. O jardim japonês, ele não nasce desse jeito. Ele é tratado, ele é lapidado, ele é cuidado para ter harmonia, para ter beleza, para ser um ambiente agradável de se estar e ver, né? A coisa acontece da mesma forma com o adolescente. O adolescente também precisa de adultos que tenham a condição de lapidar, a condição de harmonizar, a condição de tirar a beleza daquilo que é bruto. E esse é um papel nosso também, enquanto profissionais que lidam e que cuidam de adolescente. Agora vamos pensar nesse adolescente, nesse cenário futuro. 47% dos profissionais que atuam hoje, e eu incluo aí professores, médicos, 47% têm a previsão de desaparecer. Os robôs vão fazer muita coisa no lugar dessas pessoas. 65% dos alunos do ensino médio hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, como é que a gente liga esses pontos? As demandas que a gente nem sabe direito quais serão, e esse potencial energético que nós temos em mão e que a gente precisa dar condução. Olha a importância da gente trabalhar com esses dois universos, lapidando para que esses meninos possam fazer a diferença lá na frente. As profissões do futuro que têm, segundo a McKinsey coloca, que terão um destaque no futuro, são pessoas que eles colocam como cognitivos, que são pessoas de altas habilidades,
pessoas que têm uma habilidade na escrita e no raciocínio lógico. Um outro segmento que eles colocam como sendo um segmento de destaque no futuro são pessoas que trabalham com habilidade socioemocional ou pessoas que têm uma condição de habilidade socioemocional razoável para poder atuar nesse mercado. E o domínio da tecnologia. Esse é o cenário de previsão para o futuro dessa garotada. Então, aqui a gente vê ainda mais a importância de como a gente prepara esses meninos para esse futuro. Até um tempo, não tanto tempo assim, a perspectiva desse jovem era fazer um ensino médio que tivesse uma competência, uma excelência acadêmica, um cursinho, uma habilidade intelectual muito favorecida. Só que o que a gente já vê hoje no mercado é que esses jovens, e a gente tem visto muito isso no mercado, com um currículo brilhante, um currículo de excelência, de boas formações, esse jovem não se sustenta no mercado de trabalho. Esse jovem não sabe lidar com autoridade, esse jovem não sabe lidar com frustração, esse jovem não sabe lidar com trabalho em equipe. Ele é imediatista, ele quer tudo para ontem. E se alguma autoridade pede para ele fazer alguma outra coisa, ele contesta, ele enfrenta e ainda é capaz de sair do trabalho, porque ele não acredita e não foi para isso que ele foi contratado. Então, olha que importância a gente tem, vendo hoje o cenário, em preparar esses meninos para esse futuro que eles terão que dar conta, e não é só com a competência acadêmica. E aí a gente tem que preparar esse jovem. E como é que a gente prepara um jovem que não tolera a frustração, tem tudo muito fácil, o conhecimento que eles têm muitas vezes é raso? Como é que a gente prepara esse jovem para que ele tenha desejo de conseguir, para ele, para que ele tenha garra para chegar lá, para que ele possa ser um sujeito que escolha uma profissão e que seja realizado nessa profissão, sobretudo feliz nessa profissão? Como é que a gente faz isso? Vou contar para vocês uma coisa que eu escutei ontem. Eu estou com um marceneiro aqui em casa, um rapaz jovem, ele deve ter uns 30 e poucos anos. E conversando com ele está fazendo toda a marcenaria aqui. Ele diz que ele tem uma frustração muito grande na vida dele porque ele não conseguiu estudar. Aí eu me interessei, né? Falei, não, mas conta isso, como não consegue estudar? E aí ele fala que ele foi um horror na escola, que ele não conseguia aprender, que a mãe dele fez de tudo para ele conseguir estudar, chegou a levá-lo para fazer uma avaliação psicopedagógica e deu que ele tem TDAH e que ele até tentou algumas estratégias, mas não conseguiu, e que ele se frustrou muito porque ele queria muito estudar, ele tinha o desejo de estudar, mas cada vez que ele lia alguma coisa, ele se perdia por completo na leitura, na escrita, e com isso ele se sentiu muito frustrado. E muito frustrado, sobretudo, sabe por quê? Por não atender o desejo da mãe dele. A mãe dele é uma pessoa simples, trabalhou o tempo todo como doméstica, e sabe qual era o sonho da mãe dele para ele? Que ele fosse trabalhar no Bradesco. Esse era o sonho da mãe dele. E ele se sentiu muito frustrado porque ele não conseguia estudar para realizar o sonho da mãe. Eu estou falando de um rapaz de 30 e poucos anos, que aí ele foi contar que ele já dirigiu caminhão, ele já fez uma série de coisas e hoje ele trabalha com marcenaria. Uma habilidade para colocar as coisas, para poder ter uma harmonia, um cálculo. Ele olha e ele vê onde está torto, ele vê o que precisa fazer, uma habilidade que eu virei para ele e disse para ele o seguinte: eu estudei muito. E ele parou, ficou me olhando. Eu estudei muito. Mas se me colocarem
para fazer isso que você está fazendo aqui, de colocar esses móveis, eu não vou conseguir nem colocar um prego na parede. Ele olhou para mim assustado. Olha isso, gente. Ele olhou para mim assustado e disse assim: Ah, como não? Eu falei: Isso que você está fazendo é uma habilidade que eu não tenho. E isso não me habilita a ser mais que você e nem você ser mais que eu ou menos. Somos diferentes. Bom, eu conduzi a conversa, gente. Olha para onde eu fui com o rapaz. Eu cheguei a sugerir que ele visse no mercado alguma vaga para trabalhar com essas novas construções em wood frame ou steel frame, porque habilidade ele tem. E aí ele parou para pensar nisso. Gente, eu acendi uma lâmpada na cabeça desse rapaz, que hoje, inclusive ele falou hoje que ele queria casar. Eu falei, coloca isso no roadmap. Ele, o quê? Você coloca isso em metas, coloca isso em objetivos na sua carreira. Enfim, será que a gente consegue oportunizar para tantos jovens que a gente tem contato que há possibilidades muito além daquilo que eles imaginam que possa existir? Cláudia, posso fazer um comentário? Eu vejo, pelo menos da minha experiência, os jovens hoje, primeiro, muito desmotivados para qualquer tipo de trabalho. Eu acho que eu fico quando você falou, né, o que cada uma, como é que foi a construção, né, do trabalhar, da carreira, de cada uma, né? Claro que são comparações muito diferentes. Eu sou do outro milênio, na verdade. Então, não tenho que comparar, mas a gente tinha uma ambição de querer trabalhar, de querer ganhar nosso dinheiro, de querer produzir alguma coisa, de querer fazer a diferença no mundo. Eu sou de uma geração que a gente queria isso, né? Eu vejo hoje eles muitos, parece um corpo sem alma, assim, né? Não tem desejo, não tem aquela. O desejo é ficar no celular, né? Outros muito centrados, né? No princípio do prazer, e que aí também é difícil, né? A gente pensar em construir uma carreira, seja ela qual for, fazer alguma coisa que faça diferença no mundo, para a vida dele, e ao mesmo tempo, isso outro dia, até com uma menininha que eu atendo de 9 anos, ela chegou com um conteúdo assim, o quanto os pais têm o hábito, isso não é atual, de apresentar o mundo adulto para os seus filhos como se fosse uma coisa ruim, maçante, pesada, de sofrimento. O mundo adulto não é assim, o mundo adulto é muito legal, né? A gente É, trabalha, a gente ganha nosso dinheiro, a gente é responsável para a gente mesmo, a gente pode, né, não tem hora, não precisa ficar respondendo hora para sair, hora para voltar, mas também tem as consequências, né? A responsabilidade vem junto com as consequências. E eu não vejo isso acontecer assim. Eles não têm esse desejo. Parece que, não sei, não expressam, é. pelo menos, né? O desejo é ficar no celular, é ir para festa. Ai, Sandra, isso que você está colocando é tão importante. É tão importante porque todos nós temos responsabilidades nisso, né? Todos Uhum, nós. Mas eu vejo também uma parcela bem significativa de importância dos pais, que não sabem o que fazer com esse jovem, que não uhum. sabem como lidar, que não sabem dizer não, que contestam, inclusive a escola, quando a Sim, escola diz não, né? sim, Que sim, se sente, inclusive, na condição de querer dar carteirada nas autoridades da escola para poder atender aos desejos do filho. A gente vive numa situação altamente delicada, isso que você colocou é real, e é isso que leva esse jovem a ficar confuso, a se sentir incapaz, a se sentir ansioso, a não se perceber com talento e não se perceber com condição. Uma vez fazendo um processo de carreira com um rapaz novo na FAP, ele estava ainda na formação dele, no curso, o que ele falou que, que ele estava desempregado por um tempo, ele ficou desempregado, e eu pergunto para ele, e de quem é a responsabilidade por isso? Ele responde dos outros, que não são capazes de ver o meu talento.
olha a cabeça desse rapaz. E quando a gente pensa, nesses profissionais que vão para o mercado de trabalho, é desesperador. É desesperador a gente pensar nesses possíveis profissionais que estão chegando aí. Eu estava lendo um dado ontem que essa é a primeira geração onde, claro, comparativamente, né, a idade, o QI dos filhos é menor do que o QI dos pais. Tem um Eles estão perdendo livro, vocabulário. É muito é, preocupante. É muito preocupante. foi se eu não me engano, é James Murger que fez a pesquisa internacional, inclusive ele escreveu o livro, né? Tá. A Fábrica de Cretinos Digitais. Nossa, hoje me indicaram esse livro para comprar, me mandaram a foto e eu já encomendei. E leia, é Eu muito vou ler. interessante. E nessa pesquisa que foi feita, eles atestam exatamente isso, que pela primeira vez na história está se percebendo uma geração que é menos desenvolvida intelectualmente do que a geração passada. Isso, é. E por quê? Porque o que eles usam das habilidades deles é muito menos do potencial que eles têm para poder usar. E vejam, né, essa imagem que traz bem isso. Qualquer dificuldade para eles significa não vou fazer. Qualquer dificuldade para eles significa tô fora, não quero. Não enfrenta, não se vê com condição, não se vê com possibilidades para isso. E o que a gente precisa fazer, até como profissionais, eu estou contando aqui para vocês como é que eu faço o processo de orientação profissional. Mas até como profissionais atuando em várias áreas, trazer para o jovem a consciência por meio de evidências, evidências que eles conhecem das potencialidades deles, porque eles negam, inclusive, as potencialidades que eles têm. E aqui a gente vai falar um pouquinho dessa questão de como é que é feito o processo de orientação profissional. Normalmente são os pais que me procuram, né, com esta preocupação de que o filho não sabe o que quer fazer, o filho não tem ideia de onde vai percorrer. E a gente conversa, eu conto para os pais esse percurso. Normalmente eu combino 12, 13 encontros com esse jovem e eu começo, né, um dos primeiros encontros que eu vou ouvir o que esse jovem está pensando, o que ele está querendo, quais as ideias de profissão que ele tem, mas eu vou colocar muito foco em comprometimento. Eu vou colocar muito foco no comprometimento porque é importante ele se responsabilizar pelo processo. É importante ele entender que se ele quer resultado, e normalmente o jovem quer resultado, mas quer resultado de uma forma mágica, ele entender que essa magia não existe se não houver a parte, né, o contraponto dele. Então, essa parte de comprometimento, que é um dos primeiros encontros que eu faço, eu procuro trazer muito e reforço o incômodo que ele está vivendo naquele momento por não saber o que ele quer fazer na vida dele. Eu reforço que aquele incômodo ele pode ser resolvido desde que a gente consiga trabalhar com objetivos, com metas, e eu reforço muito isso para ele. Quanto de 0 a 10 você está comprometido com esse processo? E quando ele fala um 8, um 7, por que não 10? O que falta para você chegar em 10? E aí eu já começo a trabalhar com ele essa questão da autorresponsabilidade. Na sequência, eu vou mobilizar aqui muitas frustrações, eu sei disso. Na sequência, eu começo a trabalhar muito com as habilidades deles. E nessas habilidades, que a maioria não reconhece que tem, que a maioria nem reconhece que aquilo é uma habilidade, como o rapaz que eu dei exemplo agora há pouco, ele monta todo
os móveis num lugar com medidas, com ajustes milimétricos, e ele não reconhece isso como habilidade. Então, eu vou reforçar muito as habilidades. Normalmente, eu reforço as habilidades e peço que eles confirmem com os familiares. Se os familiares também veem aquilo que ele trouxe como sendo habilidades. É importante dizer que no processo eles fazem, eles têm um comprometimento, inclusive, de durante a semana, entre um encontro e outro, eu dou tarefa para eles fazerem, para eles não perderem o foco, para eles não saírem do foco de se comprometer realmente com o trabalho. Então, eles começam a enxergar valor aonde eles antes não viam, aonde eles antes nem percebiam. E se a gente for olhar, a gente também é assim. Às vezes a gente faz algo maravilhoso que todo mundo adora. Sim, mas isso é tão fácil de fazer? Isso é tão simples. É simples para quem tem habilidade. Para quem não tem habilidade, não é simples, não. E aí eu Áurea, vou, vou aproveitar sua respiração, vou te interromper. pois não. A Jaque perguntou como você reconhece essas habilidades. Aí eu vou aproveitar e reforçar a fala da Sandra. Pessoal, hoje não é supervisão. Abram os microfones, é conversa. A gente interrompe, a gente dá ideia, a gente discorda, concorda. Vocês podem É, interromper. e é Como que bacana você reconhece, conversar. Áurea? E não sou eu que reconheço, não. Eu faço perguntas para ele reconhecer quais são as habilidades que ele tem. Eu, na verdade, não sei, eu estou conhecendo ele naquele processo. Mas conforme ele vai me contando o que ele faz, como ele faz, e o que as pessoas falam do que ele faz, eu vou colocando isso, e você não vê nisso uma habilidade? E aí eu vou trazendo o valor associado a essa habilidade que ele não via. Na verdade, é um trabalho em que eu vou instigando eles a colocar e ter um olhar expandido das coisas deles. E Já. é bem positivo quando, quando eu consigo trazer essa consciência para eles. Alguém ia perguntar? Olha, a Valéria. Ah, É, eu acho bem interessante isso que você está dizendo, né? Porque quando a gente fala de orientação profissional, a gente pensa muito nos testes que são feitos, os pais perguntam, as escolas chegar são. lá. Então, eu acho que quando você diz, eu não tenho um questionário que ele responde, e daí desse questionário vem as habilidades, eu não tenho um teste pronto, eu vou construir, eu vou perguntando e vou construindo, isso mostra um trabalho diferenciado. Eu não estou dizendo que o outro é ruim, mas eu estou dizendo que é um trabalho diferenciado. Por isso o coach, por isso Sim, essa construção que você vai trazendo. Claro que você tem perguntas que te ajudam a chegar sim. nessas habilidades, mas é uma construção, né? Eu acho que só para complementar um pouquinho da visão do que eu tive do que você falou e do que a Jaque perguntou. E é muito importante isso que você está colocando, Valéria, porque vai ter um momento da testagem. Lá no final do processo, ela chega para confirmar tudo isso. Lógico que eu tenho um guia, mas esse guia é provocativo, não é o resultado de um teste frio, em que o sujeito chega e vê um resultado. Não, ele está construindo esse resultado nesse primeiro momento. Lembrem do adolescente que eu tenho na mão. Eu tenho que trazer esse potencial para a consciência dele. Eu não posso entregar um papel, olha, você está apto para isso, para isso, para isso. Eu vou chegar lá no teste. Na sequência, eu vou trabalhar com valores, e eles muitas vezes têm dificuldade de reconhecer alguns valores. E novamente eu entro com perguntas, novamente eu entro com ferramentas para trazê-los à consciência desses valores. E na sequência eu entro com crenças. E por que crenças? Eu estou aqui levantando o combustível desse menino. Eu estou falando de habilidade, eu estou falando de valores, eu estou falando de interesse. Eu estou trabalhando e estou reforçando o combustível desse menino. Mas se eu não trabalhar com as crenças que muitas vezes os limitam, que é o freio de mão que eles muitas vezes puxam, que aliás
todos nós puxamos na nossa vida em muitos momentos, se eles não tiverem consciência dessas crenças, a gente está jogando o combustível deles no ralo. E o que eu quero quando esse menino escolher uma profissão, e o que eu quero quando ele estiver atuando nessa profissão, ele possa lidar com os dissabores do dia a dia profissional, pautado exatamente aqui, nas habilidades, nos valores e nas crenças deles. O que que os limita? O que que os potencializa? Então, é também todo eu diria assim, um ferramental que eu trago para que eles possam. Puxa, eu não tinha percebido isso. Então, isso quer dizer que pode me limitar? Pode. E eles vão trazendo situações que eles viveram aquilo. E nessas situações, eles vão enxergando o que eu estou querendo dizer no processo. Eu diria que é uma parte, assim, muito rica para eles entenderem como eles estão operando hoje, nesse momento. Na sequência, eu entro com um trabalho bem dinâmico, que é o genoprofissiograma, e aqui eu vou levantar com eles toda a questão relacional, toda a questão de modelos da família, de papéis profissionais da família. Então, eu vou puxar no que o avô dele trabalhava, por parte de pai, por parte de mãe, como é que era a família em termos de irmãos, de tios, de primos. Isso tudo numa questão profissional, porque esse menino está inserido numa família. Esse menino, ele tem informações dessa família, ele tem uma atuação dentro dessa família. E é muito importante que ele perceba a influência dessas pessoas que são significativas para ele, naquilo que ele já levantou de habilidades, já levantou de interesses, já levantou de valores. E é uma parte assim que é muito gostosa de fazer. Eu tive uma experiência uma vez com uma garotinha, uma moça. Ela chegou no processo dizendo que ela queria fazer biologia. Começamos o processo evoluiu. Quando chegou nessa parte aqui do genoprofissiograma, ela vem contar de um avô que era reconhecido na cidade em que eles moravam pela beleza das fotos que o avô tirava. O avô era um artista em termos de fotografia, em termos de imagem, e ela conviveu com esse avô, tendo esta influência, vendo o quanto esse avô se destacava na cidade por conta do que ele fazia, indo com ele muitas vezes fazer algumas fotos, recebendo prêmios, inclusive. Bom, eu não vou me estender muito na conversa, porque eu sei que aí o tempo é curto. Resumindo, no final do processo, essa menina, ela optou por fazer relações públicas, ela optou por trabalhar com moda e ela teve uma experiência que eu fiquei sabendo um tempo depois, na Europa, com moda e com fotos de desfiles, de confecções, enfim. Olha a importância do processo, né? Não sei como está agora, mas essa parte do genoprofissiograma, ela traz uma dimensão familiar que é especialmente importante na dinâmica da orientação profissional. E, na sequência, eu vou fazer a testagem, e eu vou fazer uma testagem aonde eu vou levantar habilidades, valores e as profissões que têm a ver com essas habilidades e com esses valores. Ou seja, quando chega nessa parte, eu confirmo tudo que eu levantei lá no começo. E aí o sujeito entende que aquilo conversa com ele. O sujeito entende que tem tudo a ver com o que ele gosta. E aí ele estará motivado para fazer uma análise desse curso, para ir buscar uma instituição que ele queira, para conhecer o tipo de foco daquela profissão que a instituição dá,
Ele vai fazer uma análise de mercado, porque ele tem que conhecer como é que essa profissão atua nesse mercado, muitas vezes fazendo, inclusive, entrevistas com pessoas que já atuam na área, para ele conhecer um pouco mais da realidade desta profissão. A gente trabalha com roadmap, aonde a gente coloca como objetivo e como metas para chegar até lá. Então, quando você quer entrar nessa faculdade? Em final de 2024, ok. O que que você vai estar fazendo um mês antes que te confirma que você vai conseguir fazer isso no final de 24? Então, o roadmap é um recurso bem importante que parte não do começo para o fim, mas parte do fim para o começo. E a gente vai ajustando as metas para chegar no dia de hoje e ele saber o que ele tem que fazer hoje para caminhar na direção do que ele quer lá no final do ano de 2024. Essa é a ferramenta do Roadmap. Na sequência, eu dou a devolutiva a ele, né? Nesse ponto, a devolutiva já está bem construída com ele. E aí, como foi os pais, né? Os pais me procuraram, eu falo para ele que eu vou dar a devolutiva para os pais também, normalmente eles concordam, e eu chamo os pais e a gente conversa sobre todo esse processo e a decisão, a escolha que ele tem ao final. E, sobretudo, né, aqui eu já vou finalizando um pouco, né, da apresentação, a gente continua com o bate-papo, mas é trazer para esse menino que ele é capaz de, de ter um universo de possibilidades pela frente, que ele é capaz, na medida em que ele se reconhece com potencialidades, de estabelecer um propósito. Vou contar para vocês um outro caso de um garoto, isso foi na escola, ele chegou para nós com. Olha para nós, gente, olha o inconsciente falando, eu não estou mais na escola. Ele chegou na escola com o diagnóstico de TEA, foi difícil fazer esse diagnóstico com o menino, e ele tinha um inglês brilhante, ele era brilhante no inglês. Ele falava, ele se comunicava muito bem. A parte gramatical, a parte da estrutura da língua, não ia. Mas a comunicação, a fala, ele ia muito bem. E ele adorava dublar filmes da Pixar. Ele adorava. Era um prazer para ele chegar para as pessoas. Olha, olha, olha essa parte. E ele falava com o inglês perfeito, ele falava com a entonação perfeita, ele fazia até o barulho daquela cena, envolvido naquela cena. Ele se formou no ensino médio e a mãe foi buscar um curso de dublagem para ele fazer. Então, o que eu quero quando eu me proponho a fazer um trabalho de orientação profissional é trazer para esse menino no que ele é especial, no que ele é diferente e como ele pode, naquela especialidade, naquela diferença, colocar-se em serviço dele mesmo, do outro e da comunidade. Esse é o meu objetivo quando eu trabalho com orientação profissional. Estou aberta para as perguntas, dúvidas. Eu não Ah, sei se está todo mundo assim. A Fê falou que estava todo mundo meio quietinha, né? Eu não sei se a gente está quietinha porque o pessoal acostumou da semana passada que era só pelo chat, mas eu acho que eu estou muito impactada com as coisas que você falou. Eu já conheço a área há um tempo, a gente começou a gente se conheceu no trabalho mesmo, eu como psicopedagoga e a Áurea na escola. E para mim é sempre um prazer escutar a Áurea falar, mas eu nunca tinha escutado isso desta forma e nem uma tão explorado, né, dessa forma. Eu estou muito impactada. Eu tenho várias perguntas e ao mesmo tempo eu não tenho nenhuma porque eu falo, meu Deus, tem muita coisa que eu estou pensando e que faz muito sentido. Então, eu acho que tem duas coisas que assim, esse final, né, me emociona muito, porque você não está fazendo uma orientação profissional para a pessoa, né? Você está fazendo uma orientação
para um ser humano que vive numa sociedade, né? E esse ser humano é esse adolescente que você traz, que é tão difícil, né? Que é um momento tão difícil hoje em dia, ser adolescente mais do que antes, talvez. Então, eu acho que isso me deixa muito impactada, né? Do quanto eu não estou escolhendo uma profissão só para ganhar dinheiro, né? Eu não estou escolhendo uma profissão porque meus pais quiseram essa profissão, mas o quanto eu estou implicado e o quanto eu vejo que essa profissão vai me trazer de recompensa para a vida e para a comunidade. Eu acho isso o máximo, né? Eu gosto muito de ouvir isso. E quando você fala do roadmap, eu também, é uma outra coisa que eu pensei que é interessante porque você já vai pondo ele saindo da escola e no mercado de trabalho, que é uma passagem muito difícil para eles, né? Porque quando você entra na faculdade, você está muito mais para o mercado de trabalho do que para um ensino, né? Para uma questão mais acadêmica escolar. Então, esse é interessante você finalizar e finalizando com isso também. Para mim, né, foi interessante entender, porque você já vai fazendo essa passagem, não só a passagem sair da escola e ir para a universidade, mas você vai fazendo ele vivenciar essa passagem do mundo do trabalho, que é um mundo totalmente diferente do mundo escolar. E que daí eu vou falar uma coisa da Sandra, complementar, ao que os pais trazem do mundo do trabalho. Eu não sei nem se tanto do mundo adulto, mas do mundo do trabalho, que é pesado, que é difícil, que não traz recompensa, gratificação pessoal. Então, eu acho que eles trazem isso como uma forma muito difícil também desse mercado de trabalho. E quando você faz essa passagem para eles, né, de olha quanta coisa tem que a gente vai fazendo, inclusive de instrumentos, eu acho isso muito, muito importante, porque você está trazendo um outro olhar para o mercado de trabalho, que é difícil sim, mas ao mesmo tempo, é o que a Sandra falou, é muito gostoso esse mercado de trabalho. Ele te traz milhões de possibilidades que a escola não te traz tanto, né, de desenvolvimento, de... Então, sei lá, eu acho que eu só queria comentar, não tenho nem pergunta. Agora, nesse aspecto, o Val, que é tão importante quanto é o pai oportunizar esse crescimento do menino, né? Não é para todo mundo, eu sei que não é todo mundo que vai procurar o recurso de uma orientação profissional, assim como eu sei que não é toda escola que vai também ajudar o menino a identificar talentos. Aliás, acho importante vocês que trabalham em paralelo com escolas, ou atuando na escola, ou dando supervisão, ou acompanhando o aluno, a escola também tem que ajudar esses meninos a descobrir os talentos deles. A escola é um excelente caminho para isso. Sobretudo, o quanto os pais apoiam esse processo todo da escola. Porque você falou, o adulto vai para o mercado e volta cansado, desmotivado, não agregou, faz aquilo por fazer. Só que esse mesmo pai ou mãe que chega nesse grau de desmotivação é aquela que vai dar carteirada na escola para o filho não ser frustrado. Então, a gente precisa unir forças para fazer com que esse menino, dentro desse potencial que ele tenha, ele realmente consiga deslanchar e se colocar em serviço do outro, em serviço dele mesmo, em serviço da comunidade, mas existe um ponto, existe um pedaço que os pais também precisam apoiar a instituição que está parceira ou que está no momento com eles para ajudar nesse processo do menino. Eu vou Você fazer mais... foi. Fala, desculpa, Não, fala. não, é só um comentário que a Áurea foi falando do processo de trabalho, né? Que ela faz, tão lindo, parabéns, Áurea. E eu fui revivendo, né, com a minha filha mais velha, há 11 anos atrás, ela passou por um processo muito semelhante com você contou, primeiro um autoconhecimento, bem assim como você falou. E como foi importante para ela estava muito perdida. A gente fez esse processo no segundo semestre do segundo ano do ensino médio, que, na minha opinião, acho que é o melhor momento, né, que o vestibular não está na cara, e no primeiro ano eles acham que está longe ainda, né?
Então, ela fez o segundo semestre do segundo ano. E foi muito importante para ela poder realmente. Ela não sabia o que ela queria, né? Ela sabia duas, três coisas que ela não queria. Eu insisti muito para que ela fizesse, foi muito importante para ela, muito importante, assim. Abriu um horizonte para ela naquele momento que ela nem vislumbrava, sabe? E isso que você falou assim, aquilo que estava jorrando foi dado um caminho para ela. Ó, existe um caminho que é aqui. Aí você vê o que você acha, né? E foi bem importante. Ela acabou escolhendo uma profissão dentro daquilo mais ou menos que foi comentado e graças a Deus está caminhando, está bem, está caminhando, trabalhando. E eu fui revivendo esse processo aí da Renata, foi muito lindo. Eu acho que tem uma coisa, né, Áurea, eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que é um trabalho que pode ter um final muito bom, mas eu imagino que tem alguns momentos ou algumas famílias que isso não acontece. A gente estava conversando, e eu estava te falando de um menino que eu gostaria de fazer uma indicação, e a Áurea me fez uma pergunta muito importante: o quanto a mãe desse menino consegue ver ele crescer. E aí, eu acho que tem isso, né? Olha, tem momentos em que o seu trabalho não deve andar porque tem algumas questões que são além, que são ou da família ou do próprio adolescente que precisa rever. E aí a minha pergunta é, durante esses encontros, quando você depara com uma situação assim, eu imagino que você tenha que dar uma parada e ou cuidar disso, que não faz parte do trabalho, ou que faz parte, ou parar e pedir para que a mãe, ou a família, ou o próprio adolescente trabalhe isso em outros lugares, em outros momentos, e aí retoma. Como é que é quando não dá certo? Né? Ou É quando tem uma pedra dessas no caminho, né? uma grande pedra, né? É, eu te digo assim, a gente sempre começa, o primeiro contato são com os pais, né? Normalmente a mãe procura, a mãe traz uma dor. A dor é, eu quero que meu filho escolha e ele não sabe o que ele quer. Então, quando a mãe já chega colocando esta dor, eu já vou fazendo perguntas para ela também, para ver o quanto ela está comprometida em realmente abrir essa caixinha e olhar para essa dor. Porque muitas vezes a dor não é apenas a escolha profissional, é perder o filho, é não deixar o filho crescer, é é não contribuir para esse processo. Outro dia, uma mãe me liga para marcar um horário, olha, só no telefone. A mãe contando do papel profissional dela, que trabalha, que atua num segmento de comunicação, e ela falando do trabalho dela, falando do trabalho do marido, que também atua nesse segmento, e que ela vê que o filho tem tudo para seguir isso da mesma forma que ela e que o pai. Aí eu pergunto para ela: você já perguntou isso para ele? Ela ficou muito sem graça. Ela não voltou a marcar o horário comigo. Ela não voltou. Mas eu perguntei isso para ela. Você já perguntou isso para ele? Ali ficou declarado que ela queria que o filho fosse o seguidor dela ou da família, né? Já queria colocar o filho dentro de uma caixinha. Então, quando eu percebo que isso está acontecendo, eu preciso trazer isso à consciência. Porque se existe uma dor em querer localizar ou ajudar o filho a descobrir o que que ele gosta, ela precisa entender que para poder chegar a curar essa dor, a gente tem que mexer na ferida. É lógico que eu não vou atuar nesse sentido, né? E se for o caso, eu vou encaminhar para alguém que vá ter esse foco. Mas o comprometimento tem que ser da família também. Quanto que ela está empenhada. E vou te contar, Val, que quando eu chego na parte da devolutiva, em que eu conto para a mãe, com a permissão do menino, né, do adolescente, da importância que a família tem na escolha dele, é sempre um ponto de muita emoção para o pai e para a mãe escutar isso.
porque eles também nunca pararam para perceber a importância de um avô, de uma avó, de uma tia, de um tio, né, que venha a inspirar o sujeito, né, o menino, a seguir um caminho parecido. Então, os perrengues aparecem, né? E, e me cabe, da forma mais amorosa possível, mostrar que tem outros pontos que precisam ser vistos, que às vezes não depende só do menino, mas que depende também da família, correndo o risco até da mãe não querer continuar. Às vezes, Mas graças a Deus, né, Áurea? Porque não ia acontece, ser o seu papel. Duvido que você fosse cumprir esse desejo inconsciente da mãe de direcionar a né? cachoeira para onde ela estava querendo, Ela né? quer, né? Sabe o que eu penso? Que talvez ela não te procurou, mas ela vai te procurar. Porque Pode talvez ser. isso também Deve a estar gente pode pensar que reverberando não, dentro eu de não quero trabalhar com isso e não vou mais procurar, mas a gente também você. pode pensar que ela vai trabalhar isso nela, que ela tem que digerir isso que você falou, Isso, pode ser. pode te procurar, né? Eu Pode acho que a ser. gente tem os dois Ser. pontos aí, né? Áurea, primeiro, eu preciso te parabenizar, porque são tantas coisas, vários momentos emocionantes. Eu já quero levar minha filha, que está no 7º ano, né? Acho que não é a hora, mas eu já estou aqui pensando, nossa, como pode ser legal. Então, eu queria fazer duas perguntas. Uma tem a ver com o que a Sandra falou. Que momento você considera? Eu gostei bastante da observação da Sandra, né? Que o 2º ano do médio não é o primeiro, que eles estão lá pelejando porque saíram do Fundamental 2 e estão sofrendo. Também não é o terceiro, que é uma pilha, né? De vestibulares e tal. Mas eu não sei se você tem um tempo para recomendar. Fiquei pensando se também você às vezes tem que mudar essa quantidade de sessões, né? E outra coisa que eu pensei que eu achei muito interessante, a gente tem vários pacientes atípicos, né? Então, isso foi um outro ponto que me chamou a atenção. Você contou daquele menino da escola que, então, a mãe foi procurar um curso de dublagem. E isso também me chama atenção e acho interessante, porque não me parece que obrigatoriamente a carreira tem que ser uma carreira acadêmica. Eu Sim, entendi certo? Tem essa possibilidade? Porque perfeito, o marceneiro poderia, alguém poderia ter feito isso para terminar marceneiro. perfeito. E não quer dizer que ele não possa ser bem-sucedido como marceneiro, né? Eu já plantei na cabeça dele procurar ser um construtor de wood frame ou de steel frame, mas se ele tem habilidade, por que não, né? Nossa, e eu falei para ele, e a gente vê isso no mercado, gente academicamente muito bem formada e que não se sustenta em lugar nenhum profissionalmente. Então, é, essa parte assim é bem importante. No ensino médio, o ensino médio hoje em dia tem o projeto de vida, né? De acordo com a nova deliberação, existe o projeto de vida e cada escola está se organizando para fazer esse trabalho de uma forma, né? E nesse projeto de vida, muita coisa já começa, né, a surgir. A depender do projeto, vai dando mais orientação ou só vai abrindo espaço para o sujeito se encontrar. Normalmente, eu acho assim que metade do primeiro ano a metade do 2º ano é um bom período para começar. E é como a Sandra, né? Sandra falou, terceiro ano realmente é um ano onde eles têm muita exigência da escola, muita atenção de provas e o que eu vou fazer. Então, se eles puderem começar nesse período, metade do primeiro, metade, até metade do segundo, eles entram para o terceiro ano com um caminho já mais delineado na cabecinha deles. E com relação ao tempo, né, aos encontros, eu sempre coloco entre 12 e 13, a depender de como a coisa evolui, pode ser um pouco menos ou pode ser um pouco mais, né? Depende de. Existe um objetivo nesse trabalho, e esse trabalho tem que ser cumprido num determinado tempo, né?
E o que eu quero é que esse menino se sinta instrumentalizado para ir buscar o que ele quer na vida, né? Então, eu não estendo demais, não, até para não criar uma dependência que aí vai virar outra coisa que não a orientação profissional, né? E com relação à tua garotinha do 7º ano, a minha sugestão é procurar a escola, sabe? No que você percebe que minha filha tem habilidade? No que você vê que a minha filha se destaca? E começar a trabalhar com essas habilidades. Aliás, eu sugiro para todas, comecem o dia pensando e valorizando naquilo que vocês são muito bons, sabe? Comecem o dia já, ainda que a gente tenha agenda corrida e já tem que fazer isso, tem que fazer, comecem o dia celebrando no que vocês são muito boas. Porque às vezes a gente precisa desses combustíveis num tempo de tanta correria, de tanta coisa que a gente tem para fazer. Puxa, mas eu sou boa nisso. Peraí, então deixa eu pensar um pouco e vou encontrar um caminho, às vezes, no humor, às vezes conversando com alguém, que essas habilidades nós também temos, né? Então, quando eles são menores, né, lá no Fundamental 2, é importante a escola ter esse olhar. Às vezes é na escrita, às vezes é numa apresentação, às vezes é numa forma de se colocar, que você já vai, vamos dizer assim, criando um chão, né? Criando um lastro de habilidades, de interesses, que eles vão prestando atenção, né? E a minha sugestão também é vocês nunca dizerem assim: olha, você é muito boa nisso, vai fazer tal coisa. Eles nem enxergam que eles são muito bons. Então, o que que eu sugiro? O que você achou desse resultado? Façam perguntas potencializadoras para que eles cheguem nessa conclusão, para que eles reconheçam, não, é verdade, né? Eu, eu não tinha pensado nisso. Eu tenho um neto que mora fora do país e foi um perrengue para ele começar na escola em outro país, falando inglês e tarará, tarará, foi um perrengue. Hoje ele está com 8 anos e está indo super bem, né? E quando começa nessa idade, brigas vão surgir, óbvio, né? E aquelas disputas de quem é melhor, de quem é bom nisso, de quem é bom naquilo, né? Aí eu já chego para o meu neto e pergunto: no que você é muito bom? Aí ele, normal, e todos falam a mesma coisa: eu não sou bom em nada. É? Muito bem. Então vai falar em português com teu amigo. A avó, ele não vai me entender. Não vai te entender porque você domina uma língua que ele não domina. Ou seja, a gente traz à consciência alguns potenciais, porque normalmente eles não enxergam. Então, para sua garotinha, eu sugiro ir por aí. Ah, pode deixar. E eu achei interessante você falar isso, porque a gente que é pai e mãe tem um olhar enviesado, né? Às vezes é até difícil, assim, pensar no que ela é boa, porque a referência do bom também é um desafio bom, bom para mim, bom para Uhum. ela, com essa idade, nessa. É bem interessante. Eu achei interessante pensar que a escola, já no Fundo 2, pode ser um celeiro, né? Ah, pode, Pode ser esse pode. momento de ir falando, olha, olha, Uhum. né? É bem bacana. E fique atenta também às influências familiares. Vá olhando aí, vá olhando para as habilidades dela e veja se você não detecta alguma similaridade em Uhum, algum parente mais distante ou em algum parente mais próximo, às vezes uma tia, às vezes uma prima, né? uhum, Não é necessariamente avô e avó, não, mas pode sim. ser um tio que se destaca em alguma coisa, ou uma tia. Você já vai, lógico que você também não vai falar, vai fazer que nem a sua tia, assim.
mas para vocês irem, né, mapeando isso. É uma coisa só, eu já fiquei feliz porque eu penso, isso eu não errei, né? A gente é mãe, tem tantas. Eu lembro sempre, ela era pequenininha, ela falava para mim, mamãe, por que você vai trabalhar? Não vai, fica aqui comigo. E eu lembro muito de falar várias vezes, filha, eu adoro trabalhar, eu adoro o que eu faço. Perfeito. Então, é uma coisa que eu acho que é triste mesmo, que sem querer, às vezes, chega em casa, eu já trabalhei tanto, eu tô cansada, eu tô não sei o quê, mas que tem esse lado, né, de quanto a gente se realiza no trabalho, e que eles precisam ver isso também, seja o trabalho que for, né? Isso eu já fiquei feliz, uma falha menos, mas acho que ela tem essa noção. A gente não pode esquecer que a gente é modelo, né? É, E, e naquilo que a gente vai trazendo para eles, que lugar é esse que a gente traz, que para eles pode ser algo importante de perceber, né? é. Então, é uma consciência que a gente precisa ter também. Gente do céu, eu acho que, Val, você estava certa, a gente fica quietinha, porque é tanta coisa, né? E eu acho que uma conversa que não tem como não esbarrar no nosso emocional, né? De todas as formas. Ela começou desse jeito. Lembrem de vocês? Não dava, mesmo que a gente não quisesse, ela fez Verdade, isso. É isso, é isso. Foi muito bom. E ela E termina assim também, eu porque ia ela falar, e fala ainda assim, e finalizou olha, desse vocês jeito. todo dia de manhã, vejo o potencial de vocês. Eu, gente, é mesmo, né? Como é que a gente vai olhar o potencial do outro, as habilidades do outro, se a gente não. Então, ela começou chamando a gente e terminou É, chamando a gente. Não é, dá para a gente não entrar nisso, né? é. é importante mesmo. É isso. Meninas, agora é o último minuto. Que vamos encerrar e agradecer muito, muito, Áurea, muito, né, Val? Sim, sim. Eu acho assim, é isso, né? O que a gente quer, que as pessoas que estejam com a gente, elas possam contar o que elas fazem e da forma que elas fazem, né? E eu acho que assim, a Áurea é isso. O que ela contou a Áurea é, né? Então eu acho que mais uma vez assim, eu te agradeço, Áurea, de verdade. Muito feliz de você compartilhar com a gente. Não só como profissional, porque profissionalmente é importante que a gente saiba o que você faz e que existe um outro jeito de se fazer orientação profissional também. É, e o quanto você trouxe isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que é isso, né? Você Bom, chamou a gente o tempo inteiro para estar nessa construção com você, né? Você fez com a gente o que você faz com os seus adolescentes. Você foi chamando para essa construção. Muito obrigada, eu adorei. eu fico à disposição, agradeço muito essa oportunidade também. Importante a gente, e vocês certamente, ter o propósito naquilo que faz, né? E é em cima desse propósito que a gente vai buscando contribuir um pouco para a melhoria de tudo isso que a gente está vivendo, que a gente já vê um cenário aí tão preocupante, e com isso a gente poder melhorar um pouquinho aí com aquilo que a gente sabe fazer, né? É isso. Ótimo, muito obrigada. Agradeço muito a presença de todos vocês também.